Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero compartilhar algo com vocês que eu vivi algum tempo atrás. Eu acredito que possa ter acontecido com alguns de vocês, se não tiver acontecido, louvado seja o Senhor por isso, mas é uma coisa que faz parte da nossa vida, né? E nesse dia eu acordei e no começo do dia, assim, logo pela manhã, eu comecei a prestar atenção muito nas coisas que me faltavam. A minha mente, ela ficou totalmente focada no que faltava. E eu lutei de todas as maneiras com a minha mente para tirar o meu foco das coisas que eu julgava que estava faltando para mim. Eu tentei de várias formas, mas eu não consegui. Até que eu senti o Senhor me falar comigo, vá orar. Eu fui atraída para esse lugar de oração. E eu já começo dizendo para você, quando você for atraído para esse lugar de oração, quando o Senhor começar a tocar no seu coração, não resista, porque vai ser no lugar de oração que você vai conseguir sair dessas batalhas na mente, dessas batalhas internas, que muitas vezes a gente tenta de todas as formas com as nossas forças, porque a gente não quer se render, né? A gente não quer se entregar totalmente ao Senhor e dizer para Ele o que a gente está precisando, o que está incomodando. A gente não quer, a gente quer sempre estar no controle de todas as coisas. A gente tem muito medo de render a nossa vida totalmente ao Senhor. E nesse dia eu não relutei, nada disso. Eu aproveitei esse gancho para falar para você isso, mas eu não relutei. Quando eu senti que o Senhor falou para mim orar, para eu ir orar, eu esperei, aguardei um momento em que as coisas ficaram mais calmas dentro de casa e eu fui orar então, quando as meninas dormiram. E quando eu sentei, eu não dobrei meu joelho nesse dia, eu sentei no meu sofá e coloquei um fundo musical bem baixinho, porque eu gosto de orar assim. E quando eu sentei, até na questão de eu ter sentado, foi uma coisa que eu acredito que foi tudo guiado pelo Espírito Santo. Quando eu sentei, eu olhei para as minhas mãos. E provavelmente, se fosse em outro dia, eu teria começado a oração dizendo tudo que estava me afligindo, eu ia contar para o Senhor o que eu queria, o que eu estava pensando que me faltava, se Ele podia me ajudar com essa coisa. E naquele momento, eu não comecei a pedir nada. Eu olhei para as minhas mãos e eu comecei, Senhor, muito obrigado pelas minhas mãos. Mãos ágeis que o Senhor me deu. Muito obrigado por elas. E aí eu olhei para os meus pés. E aí eu comecei. Obrigado pelos meus pés que andam, que caminham. E eu comecei a agradecer por cada parte do meu corpo. E quando eu agradeci pelo meu corpo, comecei a agradecer pelos meus filhos, pela saúde dos meus filhos, pelo meu marido, pela minha família, pela minha casa. Olhei para dentro de casa, nessa hora eu comecei a observar dentro da minha casa, comecei a agradecer por cada utensílio de dentro de casa, por coisas tão básicas que eu nunca teria agradecido. Comecei a agradecer por roupas, porque em outras ocasiões você vai pensar assim, nossa, puxa vida, eu tenho poucas roupas, meus filhos têm poucas roupas, e aí nesse momento eu comecei a pensar, mas quanta roupa eu lavo? Se eu lavo tanta roupa, é porque tem muita roupa, e então eu comecei a agradecer, e fui agradecendo por tudo, e a presença do Senhor foi me inundando, e até que eu comecei a agradecer pela minha salvação. E eu comecei a agradecer e dizer, Senhor, muito obrigado, porque um dia eu estava presa ao pecado, eu era uma imunda, uma impura. O inimigo, ele gritava, para você não tem jeito, você é uma pecadora. E alguém vai dizer sim, mas você nasceu dentro da igreja. Não basta nós nascermos dentro da igreja, nós precisamos ter um encontro com Jesus. Cada um precisa ter um encontro com o Senhor. Né? É individual, não é porque eu sou filha de crente, né, que a gente fala que é crentinho, não existe isso. Cada um precisa ter um encontro pessoal com o Senhor. E aí eu agradeci por esse encontro pessoal que eu tive com Jesus. E eu comecei a pensar, um dia lá na cruz o Senhor já me enxergava, o Senhor já me via, e o Senhor dizia, tem jeito para você, aqui hoje eu morro para salvar a sua alma, para salvar a sua vida. E eu agradecia pela minha salvação. E fui agradecendo por tudo, por cada coisa, porque muitas vezes
a gente vai para uma oração de gratidão e a gente fala assim, Senhor, obrigado por tudo. Mas na verdade, nós precisamos dar nomes, nós precisamos agradecer por cada coisa que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E quando eu estava assim para finalizar aquela oração, que foi totalmente uma oração guiada pelo Espírito Santo, quando eu percebi que eu abri meus olhos, eu parei e pensei, mas o que me faltava mesmo? Do que eu tinha falta mesmo? Perto de tudo isso que eu agradeci aqui nesse momento, o que era aquilo? Quão insignificante era aquilo que estava dominando a minha mente a ponto de tirar a minha paz? Ah, Jesus, muito obrigada. E aí eu me recordo dos Salmos 23, que é um salmo que nós sempre lemos, um salmo que a gente aprende quando a gente é criança, é um dos primeiros que a gente decora, todo mundo fala esse salmo. E quantas vezes esse salmo é lido dentro da igreja, quantas vezes a gente recebe uma mensagem com esse salmo e a gente não deixa isso penetrar a mente e o coração da gente para atingir o mais íntimo da gente, para ter uma real transformação dentro de nós, para a gente pensarmos realmente, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor se tornou o pastor da minha vida, se eu entreguei a minha vida a Ele, porque tem uma canção do Projeto Sola que chama Salmos 23, que fala assim, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar, porque realmente, talvez Ele não seja o Senhor da sua vida, e você precisa ver e analisar. Deus, Ele é aquele que eu procuro somente quando eu preciso. Deus é aquele que eu vou atrás quando as portas se fecharam, quando a doença chegou na minha casa, quando um monte de problema me cercou, aí eu vou atrás dele. Se é assim, então ele não é o Senhor da sua vida. Mas quando o Senhor é o nosso pastor, é todo dia, é uma comunhão íntima diária, é todo dia. Então, se o Senhor é o meu pastor todos os dias, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar, porque o Senhor por si só, Ele é suficiente e Ele conhece todas as nossas necessidades. Vai ter momentos que nós vamos precisar realmente dizer, Senhor, isso é uma necessidade, mas tem muitas coisas que nós estamos ansiosos e correndo atrás que não são necessidades básicas nossas, é desejos, é sonhos, e isso é válido, isso é muito válido, mas a partir do momento que isso toma o meu coração, a ponto de eu ficar ansiosa e perder o equilíbrio e perder totalmente a minha mente para isso e ficar angustiada, atribulada interiormente, isso não é válido. É válido a gente orar e dizer, Senhor, tá aqui meu sonho, tá aqui o meu projeto, e entregar e descansar, que o Senhor vai fazer o melhor por nós, mas não ficar se atormentando e correndo atrás de coisas que o Senhor nunca nos chamou para correr, nunca. O que a palavra fala? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E quão inverso está sendo isso? A gente está correndo atrás de todas as outras coisas e nem ligando para as coisas do Senhor. E as coisas do Senhor não é sobre ter um ministério na igreja, não é sobre estar presente em todas as reuniões da igreja, porque o Senhor conhece cada um, o Senhor conhece o coração de cada um, o quanto cada um talvez deseja estar e não consegue em algumas fases da vida. Mas o Senhor, essa busca do Senhor é uma busca íntima, diária, intencional, no secreto, em casa, todos os dias. O Senhor nos convida para confiar. Essa palavra caminhou para um caminho diferente, mas eu pedi para o Senhor, para que o Senhor direcionasse. Eu ia falar somente sobre a gratidão, que a gratidão com certeza é um antídoto contra a ansiedade, né? Mas o Senhor me levou a falar outras coisas e com certeza essa palavra chegou ao teu coração. Permita que o Espírito Santo fale melhor com você. O dia que você olhar e ver que tudo está faltando, você julgar que está faltando um monte de coisa, vá para a oração. A gente sabe que a oração resolve, por que nós não fazemos? O Senhor te convida e diz, vem a mim, conversa comigo, agradeça. Enquanto você agradece por tudo que você tem, enquanto você me louva, enquanto você adora, eu arranco a ansiedade do teu coração, eu arranco toda essa aflição que tem tomado o teu coração. Senhor, muito obrigada.
Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nós vamos orar. Ore comigo. Agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez na sua vida. A salvação da nossa alma é o mais importante. O Salmo 23 diz que, no versículo 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade e a misericórdia do Senhor nos segue. Aonde nós formos, essa bondade está seguindo, não importa. Não importa se eu estou dentro da minha casa, ela está aqui comigo. Se você está no teu ambiente de trabalho, ela está com você. Se você está dentro do seu carro andando, a bondade e a misericórdia do Senhor está nos seguindo. E para sempre nós vamos habitar na presença do Senhor. Eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua família. Para sempre você vai habitar na presença do Senhor. Você só não vai viver isso se você não quiser. Só se você não quiser, porque o Senhor deseja que você permaneça na presença dEle. A bondade e a misericórdia do Senhor está te seguindo e muitas vezes é você que está correndo dEle. É você que não quer a presença dEle, mas o Senhor, com braços de amor, te abraça nesse dia, te prende e diz: eu estou com você, eu te desejo, eu te amo, eu quero a sua alma, eu quero te levar para o céu quando eu voltar para buscar a minha igreja. Ah, Senhor. Ai, Espírito Santo. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Ah, são tantas bênçãos, Senhor, que se eu for dizer aqui agora, eu vou ficar aqui muito tempo, Senhor, agradecendo por elas. Pai, mas nesse momento, a minha gratidão, Senhor, ela se concentra na minha salvação e na salvação dos meus irmãos. Senhor, que essa salvação alcance o coração desse irmão, que ele se sinta, Jesus, preenchido pelo Senhor, que a ansiedade, Jesus, vá embora, mediante a essa oração de gratidão que ela e ele faz nesse momento. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, porque nesse dia tu marca um encontro, Pai, com essa mulher que há tanto tempo, Senhor, corre de ti. Pai, tu salva a alma dela nesse momento e tu reescreve uma nova história para a tua glória. Vão ver, Senhor, o que o Senhor vai fazer nessa vida e vão dizer: realmente o Senhor mudou a história dessa mulher. Ela é uma nova criatura, Senhor. Ah, papai, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Senhor, é um tempo de grandes mudanças, é um tempo de um avanço do teu evangelho. Senhor, muitos não vão entender o que o Senhor está fazendo nesse tempo. Muitos vão ficar perdidos. Senhor, mas aqueles que estão ligados no Senhor, aqueles, Jesus, que te tem como Senhor e Salvador, que te tem como amigo, Senhor, vai estar tão conectados no Senhor, que vão ser participantes do que o Senhor vai fazer nesse tempo. Ah, Senhor, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração, deixa um like, comenta, se inscreva no canal, isso ajuda o canal a crescer. Deus abençoe você e sua casa, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus.